Quer falar de Operação Prato? Vamos falar de Operação Prato aí pra galera? Operação Prato Operação aí. Prato, eu ia perguntar, é o fenômeno ufológico mais famoso do mundo? Olha, para os Estados Unidos, divulgado já publicamente, sim. Em segundo lugar, aí a gente tem a Noite Oficial dos OVNIs, que inclusive foi já objeto de documentos liberados também. Por exemplo, tem um fax, né, praticamente. Não sei se era fax naquela época, em 86, mas tem um documento que é do DIA, Departamento de Inteligência norte-americano, que fala sobre a Noite Oficial dos OVNIs. É esse documento aí. A Noite Oficial dos OVNIs. Que foi? 86. 19. Então. Tem aqui em cima. Brasília, tananã, Rio de Janeiro. Tá. 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio de 86. Isso. Aqui cita o Osiris Silva, cita a galera toda, e é tipo um resumo do que aconteceu na Noite Oficial dos OVNIs. Mas, assim, a Operação Prato, ela foi mais famosa por conta do envolvimento americano e por conta da quantidade de registros cinefotográficos que foram feitos. Embora isso nunca veio a público. Mas a Operação Prato é o mais famoso do mundo. Tipo, mesmo os americanos consideram que aqui, esse evento no Brasil, supera, digamos assim. Já que teve sobreviventes, né? Teve pessoas que tiveram um contato imediato com alienígenas e atestam isso até hoje. Eles foram, muitas pessoas, muitos ribeirinhos, né, naquela época, foram atacados por essas luzes, né, que invadiram, né, ali o espaço aéreo do norte do nosso país, né, inicialmente no Pará, depois foi para o Maranhão, aliás, inicialmente no Maranhão, né, primeiro. Depois, porque foi a Ilha dos Caranguejos e tal, Maranhão, aquela região, depois foi para o Pará e depois para o Amazonas. Né? E assim, teve um envolvimento, então, quando começa a aparecer essas coisas, começa a aparecer umas coisas estranhas, um delegado de uma das cidadezinhas, ele vai atrás do pessoal do CONAR, que chama, entendeu? E aí ele vai lá desesperado, porque a população tá ficando desesperada, o pessoal não consegue dormir e tal. As luzes, elas vêm, aí quando a luz chega na pessoa, as pessoas ficam paralisadas. Aí, às vezes, ela fazia uma marquinha assim, ó, porque ficou conhecido como chupa-chupa, né? Por quê? Porque fazia uma marquinha tipo daquela pistola de vacina, sabe? Então, o cara esse delegado, ele fica meio desesperado, e aí ele vai atrás do pessoal do CONAR. E aí o pessoal da aeronáutica monta, né, a tal da famosa operação, que na verdade eram pouquíssimas pessoas, né? 25 militares. 25, eram né? 5 equipes Essa daqui de foi 5. Essa aí é a foto mais famosa que tem dessa mulher. Isso aí, o chupa-chupa... Sobrevivente, né? O chupa-chupa é por causa dessa marca que ele deixava aí, ó. Tá vendo? Que parece aquela pistola de vacina, né? E aí a aeronáutica monta esses 5 grupos de 5 pessoas. Eram poucas pessoas, na verdade, envolvidas. Ou seja, atuando em turno eram só 5, né? Que é muito pouco, né? Eram grupos de 5 em 5. Que faziam vigílias, né, na região de Colares, Viseu, várias regiões ali. Toda aquela região ali. Nessa região aqui também eles fizeram, é uma região que eu ainda não fui, que fica em São Domingos do Capim, no Paraná, ou no Pará, onde teve pouso dos objetos. Isso aqui é material da aeronáutica, tá? Da época. E em alguns lugares teve essas Tudo marcas. Isso você já viu, né, Sérgio? Já vi. Aí o que acontece? Ficou muito famosa porque começa a ter o envolvimento da aeronáutica, dura um pouco tempo, né? Mas aí entra em cena um cara, um comandante, né? Coronel, né? O que ele é? Coronel, né? O que ele era? Ele era capitão, Capitão. Capitão. Capitão Irangê. Holanda. E ele, cara... Esse cara aqui, ó. Esse cara aí. Aqui é o capitão. Esse cara aí fica muito famoso. É onde entra a galera da revista UFO. Antes de chamar até a revista UFO, né? Que eles entram na parada porque o Gevaer vai lá e conversa com esse cara aí. Em 1997. O americano? Não. Não, com esse militar aqui, o Irangê. Isso, ó.
Esse aqui cara, era agente da CIA. 97, infiltrado. O Urandir tá conversando com esse americano aqui. Então, esse aí era um infiltrado da CIA, que inclusive teve em outros casos também. Esse cara chamava Bob Pratt. Ele teve... Bob Pratt é muito famoso. Bob Pratt é o cara que tá agora, atualmente, tem um documentário na Netflix sobre... São, acho que 5 ou 6 episódios com esse cara. Esse cara é o apresentador. Agente da CIA. O Bob Pratt. Né? Mas ele virou apresentador depois, né? De TV, né? Não sei. Não é ele que é o apresentador do Bob Pratt, que é, cara? Eu acho que não, hein? Será? Que é? Ele já morreu, né? Bob Pratt já morreu já faz um tempo. É o cara do... Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, envolvimento americano, a gente teve... Bob Pratt e Capitão aqui, ó. Esse cara aqui é o mesmo, ó, pode ver. Esse cara, junto com as meninas de Varginha. Ele teve na Operação Prato, teve em Varginha, teve num monte de casos. Cheio da grana, comprou as fotos, aqui ó, americano comprou fotos de UFOs na Baía do Sol, do próprio editor. E eu cheguei a questionar o Bob Pratt, falei assim, cara, você comprou? Não, eu ganhei só umas fotos, tal, não sei o que, e desconversou. Ou seja, era um jornalista, que era agente da CIA, pegando esse material aqui, porque eles não vão mandar um militar, né, para dar bandeira por aí, eles mandam um jornalista, uma pessoa infiltrada para fazer essas questões aí. Eles, né, foram avistados também na época. Isso aqui, por exemplo, é um dos desenhos das testemunhas. É que eu trouxe pouca coisa. Aqui foi o desenho feito pelo próprio Uiranger Holanda, né, do ser avistado. Então a gente vê a similaridade. A figura mais famosa nesse caso aí é desse Uiranger, cara. Porque acontece foi o seguinte, cara. Em 1977 aconteceu tudo isso. Em 1997 foi quando ele falou pela primeira vez, publicamente, sobre tudo isso, entendeu? E aí ele contou tudo, tal, não sei o quê. Foi quando voltou à tona o tal da Operação Prato. E aí ele conta toda a história. Ele conta, porque depois que acaba oficialmente, ele continua indo lá, né? Ele continua indo lá por conta. E aí, quando ele vai por conta, ele começa a ter avistamentos mais incisivos, assim. Tem o lance da criatura, que o lance da criatura é assim, né? Essa criatura então, apareceu pra ele e tal, mas assim, na maior parte dos avistamentos não tem criatura, né? Na maioria absoluta, né? Na maioria são objetos, mas tem casos de pessoas que reportaram poucas criaturas. Pessoas viram criaturas, Esse aqui é o Coronha, por exemplo. Manuel Coronha, ele chegou a atirar no objeto. E ele disse que tinha uma espécie de um para-brisa, assim, onde ele enxergava duas criaturas. Uma de cabelo loiro e outra de cabelo preto, bem humanos. Agora, a maioria dos casos era esse humanoide, né? Que é o Grey, né? Que é aquele cinzento, baixinho, cabeçudo. Na Chapada das Mesas apareceu também. Teve algumas tentativas de abdução e abduções que ocorreram e que não foram relatadas. Casos de aparecimentos de objetos diurnos também foram reportados. Isso aqui é uma foto tirada por um piloto da Varig na época, que vários pilotos chegaram a narrar também avistamento de objetos. Isso aqui é o piloto temporal, por exemplo. Isso aqui são documentos que vazaram aí da Operação Prato na época, né? Eu cheguei a conversar com um temporal e ele disse que era um disco mesmo, negócio, ele viu dentro da nuvem, assim, metade para fora, e dentro um negócio super estranho. E assim, os americanos estavam em peso lá. Isso aqui é um documento, por exemplo, de 82, que cita um americano, ó. No Porto de Manacapuru, que é Amazonas, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John deve ser o codinome do cidadão, observamos em 2 momentos o que segue. Aí ele conta que um objeto triangular, tal, que foi visto, tal, isso, primeiro comando aéreo do Pará, que é a equipe. Só que o Uiranger Holanda não estava mais aqui. Quem estava conduzindo essa equipe, pelo que a gente ficou sabendo, era o Flávio Costa, o sargento Flávio Costa, que atendia na época sob o codinome de Ernesto. O capitão Uiranger Holanda era o Ernesto vamos também. Explicar aqui pra galera aqui, ó. Vamos explicar pra galera o que acontece. O que é codinome, né? Quando eles fizeram a Operação Prato, foi um negócio da aeronáutica.
Então eles faziam as equipes de 5 em 5. Para não ter problema do cara saber quem é que tava, isso é meio que uma proteção. Então, por exemplo, o Júnior, o Edson e o Sérgio vão lá. Só que você não vai ser chamado Júnior, entendeu? Você vai chamar John, Paul e outra coisa, entendeu? Aí vocês vão lá. Então, já começa aí uma outra grande dificuldade. Pessoal, é o seguinte, todos esses casos, cada um tem a sua dificuldade. O caso da Operação Prato, qual que é a dificuldade? É essa. Porque ainda parece que tem cara que tem o mesmo codinome. Entendi. Tem o mesmo codinome repetido. É que nem o Capitão Energia era Ernesto, depois que ele saiu do negócio, o João Flávio, né, o Sargento Flávio lá, Costa, ele era Ernesto também. Então você tem que saber exatamente em que período o cara tava pra saber quem é quem na história. Então tudo tem uma dificuldade. Outra dificuldade que tem, a tal das fotos, né? Não sei se você viu lá o podcast com o Andrei, né? Uhum. Com o Andrei, né? O que acontece? O filho de um dos caras da aeronáutica, a história que é interessante, ele chegou a falar que nenhuma das fotos eram verdadeiras, entendeu? Que ele viu o pai dele com as fotos, ele viu o pai dele com o negativo, e ele foi lá com uma agulha e ele fazia as marcas. Então, isso ele fala veementemente isso. Ele fala, não existe nenhuma foto, cara. Todas as fotos que você vê é tudo falso. Fui eu que fiz todas as fotos, eu que forjei todas elas, entendeu? Então tem as fotos aí Essa aqui é a foto mais famosa do caso da Operação Prato, é esse aí que mostra a navezona com uma navezinha embaixo pequenininha, tá vendo? Uhum. Tem várias. Mas tem aquelas outras fotos lá, cadê? Também, cadê aquela foto lá famosa que... então essa aqui eu não acho que eu não trouxe. Mas o que você acha que é, Sérgio? Cara, o que eu acho que é? Depois de... Conversei muito com o Andrei, li bastante... Vi o podcast dele, vi alguns documentários e tal. Eu já falei que pra mim o que a Operação Prato é, cara. Pra mim, a Operação Prato é uma psyops. É uma operação psicológica. Dos americanos. Porque lá na época também tinha uma instituição americana ali que é muito esquisita, que ninguém sabe direito a origem dela, tal, não sei o quê, entendeu? Já era uma coisa que tinha sido feita em países africanos, entendeu? Ah, é? A própria CIA já tinha feito isso aí em outros países também. Então, assim, eu acho que é isso. Sou facilmente refutado, tá? Então fica tranquilo, mas é o que eu acho que é. Até hoje dizem que continua acontecendo isso. O próprio Rony, né? Ele tem um trabalho grande que ele faz na Amazônia, ele leva os equipamentos dele lá e ele viu, tem até no YouTube, vão lá e vejam o documentário que ele fez com os equipamentos dele lá. Mas os insetóvenes. Hã? Insetóvenes? Né? O dele é o insetóvenes, né? Eu acho, cara, que é uma psyops. Entendeu? Operação psicológica. Eu acho que é uma operação psicológica. Preparação de mesmo. Preparação, cara. Porque eles pegam todas as psyops que o pessoal já teve e tal. Eles pegam uma população que é muito mal instruída, população classe D, coisa assim. População que não tem acesso a nada, ali é onde apareceram as luzes, eram ribeirinhos, entendeu? Mal tinha energia elétrica, os caras, nós estamos falando de 1977, tá, galera? Tem essa instituição americana que rodava por ali, que é uma instituição que ninguém fala o nome, né? Não pode falar, né? Os caras não deram o nome daquela... Como que chama? Não falam, né? Que tinha uma instituição americana ali, então... Ficou lá na Ilha do Mosqueiro durante um tempo. Mas a gente não sabe se tá atrelado ou não. Tinha também um padre lá que era estrangeiro. Também, então, tinha essas coisas, na entendeu? paróquia ali de Colares. Mas é assim, eu penso, aí eu já vou colocar meu contraponto aqui, que está relacionado sim ao fenômeno ufológico, porque os americanos entraram em peso nesse negócio. Tem uma situação em que foi o Daniel Rebisso que escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, o primeiro livro sobre a Operação Prato, onde ele citou que uma determinada pessoa estava presente quando os militares da aeronáutica mostraram aqueles vídeos dentro do primeiro comando, dentro do primeiro comando aéreo lá do Pará. E esses americanos que estavam lá também junto, além de pessoal graduado lá de Brasília, que foi nessa reunião, disse que no meio do pátio tinha 5 caixões lacrados que foram depois
levados, né, pros aviões norte-americanos, e eles foram embora, depois que teve a exibição. Então tinha alguma coisa ali. Ele não sabe o que era, essas pessoas que viram essa situação toda. Então acredito que tinha alguma coisa anômala realmente acontecendo naquela região, que teve o interesse, então, dos americanos. Esse cara aqui, ó, é o Hal Puthoff, ele é um físico que trabalhou no BAS, no Bigelow Aerospace, do Robert Bigelow, né, famosíssimo aí, e ele participou da AATP, que era uma equipe criada, que foi bancada pelo Pentágono para mexer com metamateriais e ultramateriais de OVNIs, e o Bigelow foi incumbido de criar um local para armazenar esses fragmentos de OVNIs, esses metamateriais, e propor também uma aplicabilidade desse material. Então, por essas questões, eu acredito que alguma coisa estava acontecendo e tinha um interesse americano. Pode ter tido, sei lá, depois algum experimento psicossocial, de repente pode, porque se fala, naquela época tinha muito disso, mas havia um interesse muito grande do governo brasileiro em saber o que estava acontecendo, se não era alguma coisa russa que estava por ali, e no fim das contas... falar de coisa chinesa, né? Chinesa também, olha só. Porque ali tinha uma fazenda muito, né, dos chineses ali perto, então chegaram a falar até de coisa chinesa. Mas nós estamos falando, só o pessoal colocar, nós estamos falando de 77, viu, galera? Mas como não se chegaram a uma conclusão, e esse assunto ele ecoa no meio militar e ufológico norte-americano até hoje, tanto é que esse físico, ele foi num podcast, algum tempo atrás, falou assim, olha, eu vi milhares de páginas, centenas de fotos e 15 horas de filme Super 8, colorido, preto e branco, feito pelos militares da aeronáutica brasileira. Junto com a galera. Então, falou, vamos lá, vamos explicar aqui algumas coisas pra galera. Esse cara aqui, esse americano. Entendi. A aeronáutica foi lá e fez a operação. No final da operação, eles fizeram um relatório. E o relatório deles é inconclusivo, entendeu? Então, vamos dizer assim, oficialmente, né? Pelo relatório deles ali, não nada. Eles liberaram poucas páginas. Poucas páginas. Dá umas 200 páginas, só que foram milhares de páginas. Só que essas milhares de páginas não estão aqui. Não tá. O relatório do avistamento do Irangê, por exemplo, são 15 páginas e não está nessa documentação. O depoimento do Manuel Coronha, também, que foi um monte de página, também não está. Só tem um resuminho num determinado documento. Aí a gente precisa esperar esse texto aí para ver se libera. Exatamente. Entendeu? Se liberar alguma coisa lá, vai ser a maior prova, né, de que esse fato lá em Colares foi algo realmente ufológico que aconteceu. Você tem informações sobre as pessoas que foram vítimas e também sobreviveram? Sim, eu tive em 2023 com a Aurora Fernandes, aquela da Marquinha, e o que eu descobri lá? Ela conversou com você? Isso, conversei. Ela foi até o hotel, né? Ela trabalha ainda como empregada doméstica. Lá. O pessoal que teve testemunha ali, muitos deles falam. Embora tenha uma pessoa só que não fala, né? Tem uns que cobram, né? Não, tem a senhorinha lá que ela tá... como que ela chama? A Silvia Amara. Silvia Amara, ela falou pra gente. Ela falou com você? Nós gravamos. Conversou com ela? Gravou? Gravamos. E assim, a Aurora Fernandes, aquela que foi atingida, a gente perguntando ali, entrevistando, a gente descobriu que o fenômeno, embora ocorreu em 77 com ela, quando ela tinha 16 anos, por aí, até hoje ela continua tendo contato. Os seres entram dentro do quarto dela, ela vê uns seres baixinhos, não consegue se mexer e tal. Aquele negócio de paralisia do sono, né, ou visita de dormitório. Sim. E outros que a gente conversou lá, continua tendo contato desde aquela época, de 70 até os dias atuais. E tem novos casos, eu tive em 2023, 2 vezes lá, e a gente entrevistou pessoas que, na atualidade, foram atingidos pelas luzes, ou seja, o fenômeno nunca deixou de acontecer na região. Isso é mais uma prova de que não é um experimento psicossocial, porque se o fenômeno continua insistente, na Ilha do Marajó também tem muito caso de objeto entrando, saindo dentro do mar, que é ali, naquela região. E assim, tem muitas pessoas que a gente não ficou sabendo nem do caso, que já morreram, alguns estão vivos ainda, e que se for para lá fazer uma expedição e entrevistar essa galera, tudo, vai se descobrir muita coisa.
a respeito dessa coisa da Operação Prato. Mas eu acho que não está longe aí dos americanos liberarem alguma coisa para nós, e isso vai ser top, né? Vamos ver, porque liberaram lá os negócios do Kennedy, então existe a esperança de que em algum momento liberem todo esse material. Mas aí eu pergunto... É mais fácil liberar pesquisas da América Latina, do Brasil, sei lá, Bolívia, Argentina, do que liberar casos americanos mesmo, né? Entendi. Que aí seria alguma coisa mais estratégica, mais de segurança nacional. E então por isso que eu acho que devem liberar alguma coisa da América Latina. Mas no seu caso, por exemplo, então você falou com a moça que sofreu foi tipo um raio, né? Ela foi atingida por um raio e quando ela acordou, assim, meia tonta e meia paralisada, tal, ela gritou. A mãe dela ainda veio até a porta, viu o objeto se afastando, tal. Ela falou que ainda continua tendo contato com esses... Essa que seres. Não falava e falou para vocês, que é a Silvia Não, Mara. a Silvia Mara foi o seguinte, nós chegamos na Ilha do Mosqueiro e a gente sabia que a Silvia Mara tinha sido atacada em Tapiapanema. Aí nós fomos para lá e conversando numa escola, a professora lá falou assim, você sabe o caso da Silvia Mara? A Silvia Mara foi atacada, perdeu o nenê, o marido também foi atacado, e ela mora aqui, na selva, né? Morava num casebre e tal, e a gente foi lá. Aí a gente ficou meio escondido no mato, né? Os homens, para não causar, e as mulheres foram lá, conversaram com ela, em certo momento lá, ela topou de sair para fora lá e dar uma entrevista pra gente. Aí saiu, cumprimentou todo mundo e a gente então perguntamos pra ela. Hoje ela vive assim meio isolada, você vê que ela tem alguns distúrbios, traumas que ficaram sequelas, né, dessa situação toda que aconteceu com ela. E não tem mais a mãe, antigamente ela morava com a mãe morreu na Covid, né, naquele isolamento social que teve, nesse problema. Uhum. E de certa forma ela confirmou, né, mostrou um negócio no pulso. Provavelmente ela foi implantada naquela época e sofreu essas sequelas. Essa é né? A que diz que botaram tipo um chip nela, né? Foi o caso mais dela e do Irangê, agressivo. Né? O Irangê também fala que ele foi implantado. Foi o caso mais agressivo da Operação Prato. Essa aqui, ó. Essa aqui é ela. Essa aqui tá ela e o marido. E o marido morreu, né? Aqui, ó. Sim. Disco voador, ataca tal, pavor no mosqueiro. Ataca a mulher. Isso. Pavor na Ilha do Mosqueiro. Isso. E aí ali embaixo tem uma cadela, que era a cadelinha Vitória, que foi atingida pelo raio também. Depois de um tempo, o cachorrinho morreu e ele parou de latir. Porque ele tava latindo muito, tava latindo. Aí os seres, esses, pareciam mergulhadores, tinha uma espécie de uma lanterna, assim, tipo um laser, né? Sabre de luz, né? E aí atingiu bem na cabeça da cadelinha Vitória. Isso é descrito lá nos jornais, tem livros que falam desses casos que ocorreram lá. É bem interessante. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir para essa região, você vai ver assim que ainda o pessoal mantém aquela regionalidade, a simplicidade, e eles falam desse chupa-chupa lá, porque o negócio nunca acabou. Eu peguei casos lá, por exemplo, em 2023, casos que ocorreram em 2021, 2022, 2023, então é bem doido o negócio.